Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. É uma bênção estarmos na casa do Senhor. O salmista, no Salmo número 27, versículo 4, diz uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar, morar, ficar na casa do Senhor. Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor, e segundo, para aprender no seu santo templo. Glória a Deus. Estar na casa do Senhor, irmãos, é uma bênção completa. Eu estou me lembrando da minha querida mãe, que já está na glória. Uma certa vez ela estava com uma dor muito grande no pé, dor no pé. E assim mesmo ela foi para a casa do Senhor. A hora que ela colocou o pé na porta da casa do Senhor, a dor sumiu. Estar na casa do Senhor é algo maravilhoso, indizível. E certamente nesta noite nós já fomos abençoados em estar aqui na casa do Senhor. E seremos ainda muito mais abençoados, porque jamais alguém foi à casa do Senhor e voltou da mesma forma que entrou. Glória a Deus. Quando nós vamos para a casa do Senhor e retornamos, nós saímos enriquecidos no espírito, na alma e no corpo. Amém, irmãos? Eu creio assim. Irmãos, há uma palavra que o Espírito Santo propôs no meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu coloquei como título nesta mensagem, uvas e gigantes. Uvas e gigantes. Pois os irmãos vão entender por quê. Irmãos, nós estamos nesse processo que o Espírito Santo está realizando em nossas vidas, porque quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor diz: venha como você está. Mas depois que nós vamos, Ele diz: agora eu não quero que você fique como você veio e nem como você está. Eu quero que você cresça e que você vá crescendo até atingir a estatura de perfeição, a estatura de varão perfeito. Então, esse processo é realizado em nossas vidas mediante a santificação, que é progressivo. Não adianta alguém querer, de um momento para outro, já atingir o máximo de santificação. Sempre haverá um degrau a mais para subir. E nisso, irmãos, está envolvida a nossa capacitação. Primeiro, a capacitação espiritual. Depois, a capacitação da alma. A capacitação almática. A capacitação emocional. É aqui que o crente é curado das doenças da alma. E depois, a capacitação pessoal, que diz respeito ao corpo físico. 3 trabalham nesse sentido: o Espírito Santo, a palavra e a igreja. Esses 3 agem aqui na terra, estão aqui na terra e estão encarregados do desenvolvimento desse processo, para que nós possamos servir ao Senhor em um grau elevado, em um grau de excelência. O apóstolo São Paulo, ele chama esse processo de aperfeiçoamento dos santos. Já são santos, porém, são aperfeiçoados, mesmo já sendo santos. E ele fala que esse aperfeiçoamento
é para a obra do ministério e é para a edificação do corpo de Cristo. E ele diz que para isso, Deus dá para a igreja profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres na palavra. A igreja, meus amados irmãos, ela é completa. Glória a Deus. Você pode identificar aqui nesta igreja, assim como também em todas as igrejas de Deus, uma obra completa para o exercício do ministério. E Deus, amados, Ele tem uma grande obra a realizar, e nós somos as pessoas, nós somos os agentes com os quais Deus conta, e Deus contará para realizar esta grande obra na terra. Então nós estamos sendo aperfeiçoados, e aperfeiçoados de maneira tal que possamos representar os interesses do reino de Deus na qualidade de embaixadores do reino de Deus. De maneira que quando nós falarmos, de maneira que quando nós pronunciarmos, de maneira que quando nós estivermos em algum lugar, alguma coisa diferente vai acontecer. O ambiente não é o mesmo quando há a presença de um servo e de uma serva de Deus. Quando um servo ou uma serva de Deus abre a sua boca, pode ser para ler um texto, não precisa nem ser um texto da Bíblia, para pronunciar qualquer palavra, no abrir da boca deste servo de Deus, algo vai acontecer. Bendito seja o Senhor. Então nós estamos sendo aperfeiçoados. Agora, esse aperfeiçoamento pode envolver algum tipo de cirurgia. O aperfeiçoamento pode envolver algum tipo de cirurgia e até mesmo de transplante, principalmente para aqueles e aquelas que têm o coração duro. Porque há pessoas que aceitam a Cristo, mas continuam ainda com o coração duro. E esses precisam passar por cirurgia. Deus diz que faz um transplante. Ele tira o coração petrificado, o coração de pedra, e no lugar ele coloca um novo coração. Um coração manso, um coração paciente, um coração bondoso, um coração com uma disposição totalmente diferente do que aquele velho coração. E Jesus, irmãos, nesse sentido também, ele falou que o Pai é o agricultor. E o Pai está podando todos os ramos infrutíferos de nossas vidas, para que nós demos frutos, demos mais frutos ainda, e demos muitos frutos. E com isso eu já quero dizer a você, tanto aos irmãos aqui presentes, como você que está conosco pela internet, se você tem sido uma pessoa improdutiva, se as coisas que você se propõe a fazer não dão certo, a proposta nesta noite é que você receba esta palavra, e que você comece a praticar esta palavra, e que porque esta palavra vai realizar uma transformação no seu viver. Nós vamos entender como isso funciona em nossas vidas, olhando para a aliança que Deus fez com Abraão. Eu primeiro vou citar, não vai dar tempo a gente ler todos os capítulos. Em Gênesis, irmãos, capítulo 12, Deus chama Abraão, ainda seu nome era Abrão, e fez promessas que ele seria um homem abençoado, ele seria um homem
bem-sucedido e ele tornar-se-ia uma grande nação. Em Gênesis 13, Deus prometeu que daria a ele e a sua descendência todas as terras que os seus olhos pudessem contemplar. Em Gênesis capítulo 15, Deus promete um filho a Abrão e disse a ele que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. Na oportunidade tão numerosa que seria incontável. No segmento, irmãos, podemos entender que Deus já havia dado promessas a Abraão, Deus já havia abençoado a Abrão, porém, ainda havia mais da parte de Deus para ele. Porque sempre que uma pessoa responde sim ao chamado de Deus, o agir de Deus na vida dessa pessoa passa a ser uma coisa sem limites. Quando uma pessoa responde sim, porque Deus havia feito um chamado a Abraão, e a Bíblia diz que ele disse sim, e saiu, porque Deus havia falado: sai da sua terra natal, sai do lugar dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E pela fé, nessa palavra de Deus, Abraão saiu sem saber para onde ia. Quando uma pessoa ouve o chamado de Deus e responde sim, não há limites para Deus abençoar essa pessoa. Se isso, e todos nós acredito que estamos aqui, em algum momento respondemos sim ao chamado de Deus, eu quero lhe dizer nesta noite, se você pensa que já é uma pessoa abençoada, e que Deus já fez tudo, e que Deus já lhe deu tudo, Deus vai lhe surpreender com uma nova bênção. Uma bênção que você não espera. Com uma nova promessa. Com uma nova revelação. Em Gênesis capítulo 15, agora do versículo 13 e 14, Deus revelou para Abrão como isso aconteceria. É uma sucessão de eventos. Deus já havia falado que ele seria uma bênção e que ele seria também um homem abençoador. Deus já havia falado que ele seria um homem próspero e que a sua descendência cresceria. Mas agora Deus fala para ele que ele chegaria à velhice e ele morreria em paz e ele seria sepultado. E Deus acrescenta que os seus descendentes seriam peregrinos em uma terra estrangeira e que ali eles se tornariam escravos e eles seriam afligidos por 400 anos. E que Deus julgaria a nação que os escravizou e que depois de 4 gerações eles voltariam para a terra prometida pelo Senhor e eles voltariam com muita riqueza. Vamos ler esses textos. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então disse Deus a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado.
E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E o tempo passou, irmãos, foram 400 longos anos. E agora Deus chama um dos descendentes de Abraão, chamado Moisés, e Deus dá uma palavra, uma promessa para Moisés e também uma missão. E a missão era tirar os filhos de Israel da escravidão dos egípcios e levá-los e conduzi-los à terra que manava leite e mel, a terra da promessa. É realmente assim que Deus faz, irmãos. E foi o que ele fez. Os filhos de Israel sairiam diretamente da escravidão para a terra prometida. Eles não fariam um estágio, eles não passariam um tempo para se adaptarem a uma cultura diferente da cultura de escravos que eles viviam. Eles não passariam por um treinamento preparatório. Eles sairiam diretamente da condição de escravos para serem proprietários de terras, para serem fazendeiros, para serem pecuaristas, para serem comerciantes, para serem mineradores, para serem exportadores. 400 anos de escravidão. Os pais foram escravos, os avós foram escravos, os bisavós foram escravos, os tataravós foram escravos. Porém agora, Deus faria uma coisa nova. E Deus faria isso de tal maneira que eles sairiam diretamente da escravidão para serem pessoas livres e pessoas prósperas. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. E é assim que Ele faz. E Deus muda a história das vidas das pessoas. E Deus quer mudar a história da sua vida e mudar a história da sua família. Porque a bênção de Deus, ela é transmissível para a família. A Bíblia diz que Deus visita até 1000 gerações daqueles que o amam. É maravilhoso. Então agora Deus faria uma coisa nova. E o projeto de Deus era que eles saíssem diretamente da escravidão para serem pessoas livres e prosperar. Deus muda a história de uma pessoa, Deus muda a história de uma família, de uma cidade, de uma nação. Ele é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz que Ele ergue o homem do pó. Ele tira o homem, o ser humano, do lixo e o coloca em uma posição de destaque para que ele se assente com os príncipes da casa do Senhor. Glória a Deus! É uma proposta muito linda, irmãos, para aqueles que eram escravos. Os irmãos vejam em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 e 11. A promessa para aqueles escravos. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terras com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram.
Queridos irmãos, Deus é poderoso para tirar a pessoa da escassez, do medo, da vergonha, da humilhação, das dívidas e levá-la para um patamar de bênção, para um patamar de produtividade, para um patamar de admiração, para um patamar de abundância. E Ele faz isso pelo seu próprio poder. Glória a Deus. É uma progressão. A bênção de Deus é progressiva. Cada dia você sobe um degrau na bênção de Deus. O caminho do crente não é um caminho que desce, é um caminho que sobe. É de degrau em degrau e de glória em glória. As coisas que Deus tem prometido para aqueles que o amam são coisas progressivas. Primeiro a bênção, depois a super bênção, depois a mega bênção, depois a tera bênção. Isso vai, irmãos, em uma progressividade ilimitada. Deus quer abençoar assim você, abençoar assim os seus filhos, abençoar assim os seus netos e toda a sua geração de maneira ilimitada e de maneira sobrenatural. Glória a Deus. Eu creio que nesta noite Deus está nos colocando diante de uma nova oportunidade. Se você tem orado dizendo: Senhor, eu quero uma nova oportunidade, eu quero, Senhor, sair da rotina, eu quero sair da mesmice, eu quero sair, eu só dou voltas, e quando eu vejo, os anos se passaram, e eu estou no mesmo lugar. O Espírito Santo, irmãos, Ele está aqui. E eu creio que onde o Espírito Santo está, ali a profecia, ali a revelação. E se houver profecia, haverá prosperidade. Se houver profecia, haverá progresso. E o Espírito Santo, Ele quer que nós entendamos como ativar esse segredo. Amém, irmãos? Então, os hebreus, eles tinham a promessa da parte de Deus, que eles iriam para uma terra com grandes cidades, com boas casas, casas que tinham de tudo que há de bom e de melhor. Eles iam habitar essas casas. Essas casas e essas cidades não foram construídas por eles. Porém, Deus, no cumprimento da promessa que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, aos patriarcas, Deus daria essas cidades de presente para eles. Glória a Deus. Uma terra com poços que eles não cavaram, com vinhas e oliveiras que eles não plantaram, e tudo isso entraria para a possessão deles. Deus não estaria emprestando isso para eles. Deus estava dando isso para eles como propriedade, como domínio. Outros plantaram, outros edificaram, outros cavaram os poços, outros plantaram as vinhas e os olivais, porém Deus, por sua soberania, colocaria eles naquela terra. É maravilhoso isso. Então, irmãos, havia uma expectativa muito grande, muita euforia, muita crença em todas essas promessas, muitas alegrias. Todos estavam cheios de expectativas. Todos sabiam que Deus havia falado, que aquelas promessas eram promessas verdadeiras, que Deus não voltaria à sua palavra. Todavia, meus amados irmãos, parece
que em meio a tudo isso, Deus disse a eles: um momento, esperem um minuto. Eu disse a vocês que é uma terra que mana leite e mel, mas tem um pequeno detalhe. Realmente, as cidades nessa terra são cidades grandes, são cidades boas, as casas estão repletas de tudo que há de bom e de melhor, os poços já estão escavados, os vinhedos e os olivais já estão produzindo, e vocês vão usufruir de tudo isso, porque tudo isso é de vocês, porque eu prometi isso a Abraão, Isaque e Jacó. Porém, há um pequeno detalhe: existem gigantes lá. E como foi que Deus falou isso para eles? Foi uma revelação? Não. Foi uma profecia? Não. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque Deus fala por diversas formas. E às vezes nós queremos que Deus nos fale apenas através de formas clássicas, como por meio de uma revelação, de uma pregação, de uma profecia. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos atentos, para capturar quando Deus falar, seja pela forma que for que Deus fale. E como foi que Deus falou isso para eles? Deus orientou Moisés para que Moisés enviasse 12 homens, para que esses homens fossem lá fazer um reconhecimento da terra, fossem observar a terra, espiar a terra. Isso está em Números, capítulo 13, a partir do versículo 1. E nós vamos observar que Deus fala com eles através dessa observação de que há gigantes naquela terra. E o Senhor disse a Moisés, versículo 1: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe ou príncipes dos israelitas. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, versículo 17, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Versículo 18. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou pouco, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali uma floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sansai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias,
Eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Amém. Então, irmãos, eles foram observar a terra. Ficaram ali durante 40 dias e voltaram trazendo aquele cacho de uva e, evidentemente, também romãs e figos. O texto que nós lemos diz que as uvas eram tão grandes e tão pesadas que para carregar um único cacho de uva foram necessários 2 homens. A Bíblia não diz quem foram esses 2 homens que carregaram esse cacho de uva, mas parece-nos que foram Josué e Calebe, porque eles foram os únicos que acreditaram que poderiam possuir aquela terra prometida pelo Senhor. Agora vamos ver o relatório no livro de Números, capítulo 13, versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, uvas, romãs e figos. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, : a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Todos. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Sintetizando, irmãos, esse relatório, eles estavam dizendo: realmente, a terra é a terra que mana leite e mel. Mas não é tudo tão simples. Ou, em outras palavras, é tudo como Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó. É tudo como Deus falou para Moisés. Mas tem um problema. Eu fiquei pensando nessa palavrinha com 3 letras. Mas. Essa palavrinha, irmãos, ela tem roubado a fé, a esperança, a prosperidade de muitas pessoas. E sempre que eu vejo essa palavrinha, mas, eu sei que ela dá origem a um novo problema. Um problema que às vezes está apenas no campo da suposição. É um problema imaginário. Um problema que não aconteceu e que nunca vai acontecer. Mas
está roubando a fé, roubando a saúde, roubando sonhos, roubando a esperança. É uma pequena palavra, mas essa palavra, ela tem impedido muitos milagres, porque ela funciona como uma porta fechada para a realização das promessas de Deus. Eu sei que Deus pode curar, mas eu sei que Deus pode fazer, mas eu sei que Deus pode solucionar esse problema, mas eu sei que Deus pode abrir uma nova porta, mas eu sei que Deus pode trazer água da rocha, mas eu sei que Deus pode preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, mas. Eles estavam onde? Na fronteira da terra prometida. Quando erguiam os seus olhos, eles já podiam avistar a terra prometida. E muitas vezes nós ficamos na fronteira das nossas promessas. Deus já falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus já falou: há um lugar para você, junto com os príncipes da casa do meu povo. Só que o mas faz com que nós olhemos para a terra prometida, mas nós não consigamos entrar na terra e tomar posse da terra. Então, meus amados, não basta acreditar que Deus é poderoso, porque todas as vezes que nós adicionamos um mas, nós estamos limitando o poder de Deus na nossa vida e estamos nos desqualificando para as promessas de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma proposta para os irmãos, para nós ficarmos um mês sem falar essa palavrinha mas. O que os irmãos acham? Dá para a gente ficar um mês? Hoje é dia 16/6. Aí nós ficaremos do dia 16/6 ao dia 16/7, sem usar essa palavrinha mas. É como se ela estivesse riscada, deletada, melhor dizendo, do nosso vocabulário. Porque se ela estiver só riscada, pode ser que a gente vá lá e coloque uma lupa e ainda leia. Então é melhor deletar mesmo, tirar essa palavrinha do nosso vocabulário durante o mês. Porque nada é difícil para Deus. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Nada é difícil para Deus. Nenhum lugar é longe demais para que Deus possa chegar lá. Nenhum lugar é alto demais e nem profundo demais para que Deus não possa chegar até ali. Nenhuma doença, por mais crônica, por mais hereditária que tenha sido na vida de uma família, nenhuma doença é incurável para Deus. Nenhum problema, por mais difícil que seja, é insolúvel para Deus. Nenhuma obra é grandiosa demais para que Deus não possa fazer. Nenhuma bênção é cara, custosa demais para que Deus não possa realizar. Nenhum cargo é elevado demais para que Deus não possa dar para aqueles que o amam. Os irmãos creem assim? Glória a Deus. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, ou seja, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá, ou realizará, ou cumprirá os desejos do seu coração. Aleluia. Isso significa que Deus quer atender
o desejo do seu coração. Aqui está falando dos seus sonhos. Aqui está falando de desejos legítimos do coração. Sejam esses desejos que vieram ao seu coração, porque o Espírito Santo produziu sonhos e visões. Sejam por sonhos sonhados desde a sua adolescência e a sua juventude. Agrada-te do Senhor e Ele realizará, porque Ele quer realizar os seus sonhos e quer realizar os desejos do seu coração. Eu formulei aqui algumas perguntas. Não passei para o PowerPoint, mas vou falar. Quanto, aqui está falando de quantidade. Quanto você quer que Deus lhe abençoe? Quanto você quer que Deus lhe abençoe? Só que algumas perguntas que precedem a esta. Quão longe você está disposto a ir com Deus? Outra pergunta. Você está disposto a obedecer ao Senhor de maneira radical, a ponto de negar-se a si mesmo? Você está disposto ou disposta a sair daqui nesta noite e começar a praticar a palavra, mesmo que seja contra os seus sentimentos? Você está disposto a sair daqui nesta noite e começar a amar os seus inimigos? A fazer o bem a quem lhe faz o mal? A pagar o mal com o bem? Você está disposto a seguir os passos de Jesus a ponto de ficar crucificado com Ele? São perguntas vinculadas àquela primeira pergunta. Quanto você quer que Deus lhe abençoe na sua vida? Porque, meus amados irmãos, a vida com Cristo é uma vida repleta de conquistas, de vitórias, uma vida repleta de promessas e uma vida repleta de prêmios. Porém, ela implica em ser diferente. Ela implica em correr riscos, ela implica em sair da zona de conforto, implica em renúncia e implica em cruz. Promessas, vitórias, conquistas, prêmios, mas ser diferente, correr riscos, sair da zona de conforto, renúncia e cruz. A congregação de Israel, como já disse aos irmãos, estava prestes a entrar na terra prometida. A terra era como Deus tinha prometido. A terra era fértil. A terra era produtiva. A terra era saudável. Eles seriam bem-sucedidos ali? Para todas essas perguntas, a resposta é sim, 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 sim e sim. Era a terra que manava leite e mel, era uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra com grandes mananciais de água, era uma terra rica em minérios, ouro, prata, ferro e pedras preciosas. Eles que eram escravos, chegariam ali, começariam a cavar a terra e retirariam da terra ouro, prata, ferro e pedras preciosas. Era exatamente como Deus tinha dito. E como prova, 2 deles trouxeram um cacho de uvas tão grande
que precisou ser transportado por 2 homens. Eu fiquei pensando, se as uvas eram desse tamanho, imagine as romãs e os figos. Eu li, meus amados irmãos, de uma comunidade cristã no México, que se dedica ao plantio de verduras e legumes. Alguém já leu a esse respeito? Todas as verduras que eles plantam e os legumes são gigantes. Glória a Deus. Uma comunidade cristã. E Deus os abençoou de tal maneira que, sem a aplicação da engenharia genética, sem modificar as verduras e os legumes, Deus abençoou de tal maneira que eles chegaram a um fator que causa espanto na face da terra. Então, irmãos, aquela congregação, que era a atual congregação de Israel, tinha tudo para realizar aquilo que havia sido esperado por gerações. O próprio Abraão, está escrito no livro aos Hebreus, que ele morreu pensando nisso. Assim como também Isaque, Jacó e José. Mas eles morreram com a certeza que isso aconteceria. O próprio José falou: olha, quando Deus realizar o seu plano, porque Deus vai visitar vocês aqui, não deixem os meus ossos aqui, leve os meus ossos para a terra prometida. E agora, aquela geração poderia ocupar a terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Era chegado o tempo que a Bíblia sempre chama de plenitude do tempo, ou o Kairós de Deus. Era o momento X, a oportunidade para que eles ocupassem a terra prometida. Deus havia prometido e Deus estava cumprindo a sua promessa. E tudo o que eles tinham a fazer era entrar naquela terra e ocupá-la com as suas cidades, as suas casas, os seus jardins, os seus pomares, tudo muito bem realizado. Glória a Deus. E Deus ainda deu a eles a promessa de que eles venceriam quem se colocasse à frente contra eles. Quem se opusesse a eles seriam vencidos. Então, meus amados irmãos, será que poderia haver algo para ser um obstáculo para eles? O que poderia impedi-los de aproveitar aquela oportunidade tão incrível da presença de Deus e do cumprimento da sua palavra? Agora, a Bíblia diz que daqueles 12 espiões, 10 tiveram os mesmos problemas. E qual foi o problema comum entre todos os 10? Eles só viram gigantes diante dos seus olhos. E a si mesmos, eles se viram como gafanhotos. E eles tiveram a impressão que os homens daquela terra, ao olharem para eles, viram eles também como gafanhotos. Era o complexo de gafanhoto, a síndrome de gafanhoto. E às vezes a gente pensa que é somente pessoas simples que têm complexo de inferioridade. Aqueles 12 homens eram os homens mais inteligentes daquelas tribos. Porque Deus disse, de cada tribo, você vai escolher um homem que seja o líder,
o principal, o príncipe dessa tribo. Eram homens inteligentes. Eles eram os líderes. Porém, eles foram tomados por um sentimento de autodesvalorização, por um complexo de inferioridade, por um sentimento de baixa autoestima e de medo. E tudo isso, irmãos, fez com que eles tivessem uma visão distorcida da realidade. Números capítulo 13, nós já lemos, mas vamos ler novamente. Diz que eles, versículo 32, eles falaram mal da terra. Eles infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então o raciocínio deles foi: eles são gigantes e nós somos anões. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos e nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós vivemos no deserto. Eles são guerreiros e nós não temos nenhum treinamento. Eles enxergaram as coisas, irmãos, como o inimigo quer que nós nos enxerguemos. Eis a razão, porque eles se sentiram deprimidos, eles se sentiram indignos, e é incrível, eles se sentiram nada mais e nada menos do que insetos. Até alguns crentes assim que por humildade dizem: eu sou um verme. Já viu gente falando isso? Eu sou um verme. Esses se sentiram como esses insetos, os gafanhotos. Eu creio que o Espírito Santo está trazendo um alerta. Você não pode ver as circunstâncias, as coisas, na ótica dos seus sentimentos. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração é perverso no seu raciocínio. E o inimigo, irmão, Satanás, ele está trabalhando para que nós vejamos a nós mesmos como pessoas incompetentes, como pessoas que merecem derrota, fracasso, e sejamos tomados por um sentimento de desânimo, de pessimismo e com a sensação de que tudo está perdido. Nós precisamos falar: Senhor, eu não quero pensar a respeito de mim acima do que convém, mas também, Senhor, eu não quero ter um sentimento de que eu sou um zero à esquerda na tua presença, um zero à esquerda na minha família, na minha igreja, no lugar onde eu trabalho. Eu quero ter um sentimento real a respeito da minha pessoa. Eu quero ter um sentimento de que eu sou salvo, de que eu sou um teu servo, de que eu tenho a glória de Deus na minha vida, de que o poder do Espírito Santo se movimenta, que as minhas palavras estão carregadas do poder do Espírito Santo, de que eu tenho autoridade aqui na terra para ligar e para desligar. Glória a Deus.
Há um homem nesta cidade, disse o rapaz a Saul, que tudo o que ele diz acontece infalivelmente. Porque o profeta falava e Deus carimbava aprovado. Glória a Deus. Agora, irmãos, em algum momento das nossas vidas, em algum momento da sua vida, você vai se defrontar com a fronteira da terra prometida. Do outro lado da terra prometida, você pode enxergar uvas, romãs e figos, que são promessas, que são bênçãos e são provisões de Deus. Agora, do outro lado da mesma terra prometida, alguém só vai ver gigantes. Quem são os gigantes? Os gigantes são os inimigos das promessas de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a terra prometida, nós temos que fazer uma opção. Nós temos que escolher o que vamos ver na terra prometida. Se vamos ver uvas, romãs e figos, ou se vamos ver apenas gigantes. E comparar esses gigantes conosco mesmo e ver a nós mesmos como gafanhotos. Esse é o tipo de olhar. Quando nós olhamos para a terra prometida, nós vamos ter que fazer uma opção. Agora, os gigantes, eles são colocados pelo diabo para trazer resistência, para nos deixar frustrados, para roubar as nossas forças e finalmente roubar o projeto de Deus para as nossas vidas, que envolve a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem são esses gigantes? Eu fiz aqui uma relação de tipos de gigantes e vou mencionar para os irmãos: medo, insegurança, incerteza ou dúvida, complexo de inferioridade, doenças, dívidas, depressão, preocupação, ansiedade, estresse, sensação de solidão, problemas familiares, filhos que não querem obedecer, filhos que se envolvem com más companhias e com drogas, contas que nós não podemos pagar, pessoas que nós não conseguimos agradar, maus hábitos que detestamos e que não conseguimos deixar, vícios, fracassos na vida que não conseguimos esquecer. É uma lista, irmãos, e cada um de nós tem a sua própria lista de gigantes que nos assombram, que fazem com que nós fiquemos com um frio no estômago só de pensar em. Todos nós temos um gigante que assombra a nossa vida. Agora, nesta noite, eu quero que você saiba que a missão desse gigante é manter você fora do projeto de Deus para a sua vida, do propósito de Deus para a sua vida, de impedir que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja uma realidade em sua vida. Só que nesta noite, a palavra que é Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, porque a sua glória esteve e está aqui na terra. Glória a Deus! Assim como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor se manifesta na terra. Essa glória, esse verbo vivo que é Jesus, ele se apresenta como o seu libertador.
Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Então na vida você é livre para escolher conviver com gigantes ou ter ao seu dispor uvas, romãs e figos. Agora, não há possibilidade de ao mesmo tempo você conviver com os gigantes que vão ocupar os seus pensamentos, que vão capturar a sua atenção, que vão consumir as suas energias, que vão controlar a sua vida e ao mesmo tempo usufruir de uvas, romãs e figos. Agora, se você estiver impulsionado pelas uvas, romãs e figos que Deus já lhe ofereceu na terra prometida, você não terá problemas para resistir a esses gigantes e derrotar esses gigantes em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você se deixar ser controlado, ser manipulado por esses gigantes, você nunca vai saborear as uvas, as romãs e os figos, que são bênçãos, que são provisões, que são recursos de Deus preparados para a sua vida. Agora nós precisamos estar motivados a passar para a terra prometida e usufruir das uvas, das romãs e dos figos. Agora, quando você estiver motivado, isso vai assustar algumas pessoas. Algumas pessoas vão ficar assustadas, não vão reconhecer você, porque você vai começar a pensar grande, você vai começar a falar grande, você vai começar a planejar grande, você vai começar a adorar grande, você vai começar a contribuir grande. Isso vai deixar as pessoas assustadas. As pessoas não vão acreditar que você é você e que você não está fora do eixo ou com algum parafuso fora do lugar. Então você precisa estar preparado, porque quando você estiver motivado a passar a fronteira, entrar na terra prometida e usufruir dessas provisões que são suas, uvas, romãs e figos, algumas pessoas ficarão assustadas. Glória a Deus. Porque você vai começar a fazer declarações ousadas, você vai começar a falar de forma irresistível, você vai começar a falar com autoridade. Glória a Deus. Você vai deixar de andar de cabeça baixa. Você vai deixar de andar com a coluna encurvada para andar com os seus ombros e com o seu peito estufado. Eu pensei em algumas frases que podem servir para o nosso treinamento. Eu vou pronunciar essas frases. Primeira, nós estamos bem. Segunda, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Outra, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. É uma terra que emana leite e mel. Temos competência para vencer os inimigos. A nossa capacidade vem do Senhor que fez o céu e a terra. Somos capazes de fazer tudo o que Deus disser. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A proteção dele se foi.
O Senhor dos exércitos está conosco. Não tenham medo deles. Essas declarações, irmãos, foram declarações ousadas, feitas por Josué e Calebe, no meio de toda aquela congregação, revoltadíssima com eles. Agora, você precisa se tornar uma pessoa mais agressiva em sua fé. Você precisa tornar-se uma pessoa mais ousada nas suas confissões, nas suas declarações. Isso significa crer em Jesus, como diz as Escrituras, confiando na palavra do Senhor. E isso começa a atrair a atenção das pessoas. E você tem que estar preparado, porque as pessoas vão ficar contra você. Glória a Deus. Eu me lembro de uma certa época, e já se vão uns 25 anos. Uma pessoa falou: o Flausilino, ele fala essas coisas, mas é porque ele começou agora. Logo quando eu comecei a dirigir uma igreja lá na cidade de Pedreira. Ele parece que tem a fé daqueles profetas de antigamente. Isso aí era coisa do Velho Testamento. Não, irmãos, a promessa é para vós, para vossos filhos, para os de hoje, para os de amanhã, para os de perto, para os de longe, para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. As palavras que o Senhor prometeu não caducaram, não perderam o seu prazo de validade, não prescreveram. São palavras para hoje, para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, até 1000 gerações. Aleluia. Agora, os maiores inimigos não serão pessoas do mundo. Os maiores inimigos são pessoas que estão, por vezes, muito perto de nós. Por vezes estão assentadas no mesmo banco na nossa congregação que nós. Por vezes se assentam na mesma mesa, na cadeira ao lado, para o almoço e o jantar nas nossas casas. Algumas delas vão estar dormindo na mesma cama. Agora, por que é que isso acontece? Será que essas pessoas são más? Não. Será que elas não desejam o seu êxito? Não é isso. Queridos irmãos, é porque são pessoas que foram capturadas tanto no plano espiritual ou no plano emocional. E a única coisa que elas veem são os gigantes. Aqueles 10 homens que foram para a terra e voltaram pessimistas, eles também queriam entrar na terra prometida. Era o sonho deles entrar na terra prometida. Eles haviam viajado para entrar na terra prometida. Eles cresceram ouvindo a história da promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó. Só que, quando eles chegaram lá, o que eles viram foram os gigantes. E diante daqueles gigantes, eles se sentiram impotentes como gafanhotos. Existem gigantes diante de nós? A resposta é sim. E é plural. Porque não é apenas um gigante. São vários. Ou são muitos. E como disse aos irmãos,
Cada um tem os seus gigantes e eles estão presentes. Porém, a Bíblia diz em Isaías 40:22 que o nosso Deus, Ele está sentado sobre o globo da terra e Ele está controlando todas as coisas. Agora eu creio que o Espírito Santo está nos preparando para enfrentar esses gigantes e saber como se comportar. Porque esses gigantes, irmãos, que estão envolvidos para que a nossa fé diminua, minimize, se extingua, esses gigantes vão apresentar críticas contundentes, esses gigantes vão fazer chantagens emocionais, esses gigantes vão fazer tudo o que puderem para que nós fiquemos impedidos de avançarmos e de possuirmos as bênçãos que Deus reservou para as nossas vidas, porque a Bíblia diz no Salmo 139 que Deus escreveu os nossos dias quando nenhum deles ainda existiam. Agora você pode perguntar, mas será que há pessoas na igreja que foram capturadas e são prisioneiras? A resposta é sim, irmãos. Há pessoas que são prisioneiras e existe até uma doença que atinge pessoas que são sequestradas. É um estado, digamos assim, espiritual e psicológico, que é a síndrome de Estocolmo. Quantos já ouviram falar? Na síndrome de Estocolmo. É um estado, eu até coloquei aqui, particular, desenvolvido por algumas pessoas que são vítimas de sequestro, em que a vítima desenvolve sentimentos de lealdade e de afeto para com o sequestrador, apesar da situação de perigo em que se encontra. E, de acordo com estudos, a síndrome de Estocolmo, ela é também referida em situações semelhantes à de sequestro, como o caso do rapto de noivas, prisioneiros de guerra, sobreviventes de campos de concentração, pessoas que são submetidas à prisão domiciliária por familiares e também vítimas de abusos pessoais, como mulheres e crianças submetidas à violência doméstica e familiar. É uma situação muito complexa, porque a pessoa que é vítima, ela passa a ter um comportamento dúbio. Ela consegue juntar afetividade e ódio junto àqueles que capturaram-na. E é até considerado assim por alguns estudiosos como uma estratégia natural de sobrevivência das vítimas. E nessa síndrome, irmãos, de acordo com os especialistas, existem 3 fatores relevantes. Primeiro, é que as tentativas de libertação são vistas como uma ameaça, porque o refém pode correr o risco de ser magoado. Segundo, os sintomas são consequência de um estresse físico e emocional extremo. E terceiro, o processo da síndrome ocorre sem que a vítima tenha consciência disso. Muitas pessoas, irmãos, estão na igreja, mas em algum momento da vida, elas foram capturadas por esses gigantes, e o tempo está passando, e com o passar do tempo, elas, por ficarem tanto tempo prisioneiras, elas passaram a desenvolver um estado espiritual e psicológico semelhante a esse chamado síndrome
de Estocolmo. É por isso que está escrito que as armas da nossa guerra, elas são poderosas para destruir pensamentos fixos. Elas são poderosas para destruir fortalezas mentais. Elas são poderosas para destruir sofismas, enganos e tudo quanto se levante contra o conhecimento de Deus. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo está nos dando um conhecimento. E não apenas o conhecimento, mas o Espírito Santo está nos dando as ferramentas para que nós possamos ser livres, mas também para que nós possamos identificar os cativos que estão ao nosso entorno. E não somente identificar esses cativos, mas libertá-los. Sejam pessoas do nosso relacionamento familiar, sejam pessoas do nosso relacionamento pessoal, sejam pessoas do nosso relacionamento profissional. Glória a Deus. E esses cativos, os irmãos estejam preparados, porque eles estarão resistentes. Tanto para não saírem da prisão, como também estarão ressentidos e resistentes para que, se você está preso a pensamentos e complexos de inferioridade, para que você não saia também da prisão. E como eu falei aos irmãos, a arma é a crítica. E você esteja preparado, porque eles vão lhe falar palavras de desestímulos. Palavras que vão desencorajar a sua fé. Palavras que vão desencorajar o seu ministério na casa do Senhor. E você precisa estar suficientemente esclarecida e esclarecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos, irmãos, em um ambiente sobrenatural. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, o Senhor está no meio deles. A Bíblia diz que em uma reunião como esta, os segredos dos corações são revelados. E o Espírito Santo está aqui. E o que eu estou lhe dizendo nesta noite é algo da parte do Espírito Santo para o seu coração. Então, o que fazer? Como Josué e Caleb, diante de situações tais, você tem que dizer: eu te amo, mas eu não concordo com você. Eu te amo, mas eu não vou passar o resto da minha vida aprisionada ou aprisionado por gigantes só para fazer você ter uma sensação de felicidade. Eu quero finalizar dizendo: não importa os tipos de laços que o inimigo tem armado contra você ou contra alguém que é do seu relacionamento. O que importa é que esses laços podem ser destruídos em nome do Senhor Jesus. Há uma expressão de Davi no Salmo 124, versículo 7, onde ele diz: escapamos como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Podem ser laços de morte, podem ser laços de pecado, podem ser laços de más amizades, laços de vícios, laços de seitas, laços de problemas, laços de frieza espiritual, laços do diabo, laços do passarinheiro. Deus quebra
os laços. O laço quebrou-se e nós escapamos. E depois disso, você pode adentrar a terra prometida e usufruir das cidades, das casas, dos jardins, dos pomares, das fontes, da mineração do ouro, da prata, do ferro, das pedras preciosas, e você pode tomar as uvas, as romãs e os figos, e os gigantes já não impressionarão você mais. Não haverá mais intimidação, não haverá mais chantagem, não haverá mais medo de gigantes. Glória a Deus. Você tem que lidar com os gigantes. Se você não lidar com os gigantes agora, daqui 40 anos, os gigantes já terão seus filhos, que serão outros gigantes, e será mais difícil. Eu já fiz um estudo a esse respeito. Quando, depois de 40 anos, eles foram enfrentar não apenas aqueles 4 gigantes que existiam lá, eles foram enfrentar aqueles gigantes que ainda estavam vivos e também os seus filhos, que estavam em pleno vigor e eram novos gigantes. Os gigantes são os problemas. As uvas, as romãs, os figos são as bênçãos, são as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. O seu lugar é na terra prometida. O seu lugar não é na fronteira, do outro lado, com medo dos gigantes. O seu lugar é na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Se você tem sido preso há muito tempo, por qualquer um tipo de medo, por qualquer um tipo de complexo, nesta noite, o Espírito Santo está dizendo, primeiro, que esta prisão é ilegal, porque um filho de Deus, ele é livre e ele não pode ficar aprisionado. Você pode sair hoje fora dessa prisão. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. E esta palavra é uma palavra de libertação. Não estamos falando de salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos falando da vida livre. Estamos falando da vida abundante. E você não vai ter que ficar se olhando no espelho e dizendo como eu sou feio, como eu sou feia, como eu sou fraco, como eu não sou inteligente, como eu sou um inseto, um gafanhoto. Amém? Você está aqui, a igreja é o jardim de Deus. E no jardim, Deus falou, você tem o direito de apanhar uvas, de apanhar figos, de apanhar romãs. E eu fiquei pensando, nós temos que dormir pensando em uvas, romãs e figos, acordar e seguir o nosso caminho, o nosso trabalho, pensando em que haverão uvas, romãs e figos, e que você tem o direito a qualquer momento de estender a sua mão e saborear qualquer uma dessas iguarias. É um direito seu. Todos aqueles que estão no jardim de Deus têm esse direito. Eu acredito que alguns irmãos aqui já foram em uma parreira e estenderam a mão livremente e tiraram um cacho de uva. Já estenderam a mão em uma laranjeira
colheram dali uma laranja fresquinha e saborearam aquela laranja. Você está no jardim de Deus. No jardim de Deus, como filho de Deus, você tem o direito de saborear uvas, romãs e figos, que são as disposições da graça de Deus, que são as bênçãos de Deus, que emanam diretamente do seu trono. E eu quero finalizar dizendo a toda uma geração que vem atrás de você. São seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. Você tem que colocar isso, pensar nisso, que a sua geração estará no jardim de Deus. Glória ao nome de Jesus. Fale isso para eles, que eles são herdeiros dessa promessa. Não herdeiros por um direito simplesmente hereditário. São herdeiros porque esta fé está sendo transmitida. E a Bíblia diz que se você plantou a semente, até quando o seu filho ou seu neto envelhecer, não se desviará dele. Ensine os seus filhos a respeito dessa grande herança. Eu fiquei pensando hoje que esta é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos e os nossos netos. É mostrando a eles como lidar com os gigantes, como derrotar os gigantes da vida e como desfrutar das uvas, das romãs e dos figos no jardim de Deus. Ó Senhor, segundo a graça e a revelação que o Senhor me deu, eu transmiti, Senhor, esta mensagem como, Senhor, um estímulo para que por meio da Tua palavra a nossa fé seja ampliada, robustecida. Ou se não há nenhuma fé, que haja, Senhor, fé. A fé, Senhor, para derrotar todos os gigantes, que em qualquer momento da vida, seja na infância, na adolescência, na juventude, na maturidade ou mesmo na velhice, venham, Senhor, de alguma maneira, ameaçar os nossos direitos, os nossos privilégios, as nossas prerrogativas, como filhos de Deus, como servas de Deus. Eu quero pedir, Senhor, que a Tua mão seja estendida sobre cada irmão, sobre cada irmã. Sejam eles os aqui presentes nesta igreja. Sejam eles e elas aqueles outros que estão conosco à distância pela internet. Que venha o Teu toque maravilhoso. Que venha, Senhor, o impacto, Senhor, do Teu poder. Que venha, Senhor, a Tua cura maravilhosa. E que esta cura, Senhor, ela brote de dentro para fora. Que as doenças, Senhor, localizadas na alma, na mente, nas emoções, sejam, Senhor, removidas, extirpadas, desapareçam em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Cura, Senhor, no espírito, na alma e no corpo. Vivifica, Senhor. Reanima, Senhor, aqueles que estão fracos, que enfraqueceram na fé. Reanima, Senhor, no espírito e reanima, Senhor, na alma. Aqueles, Senhor, e aquelas cujas emoções foram danificadas pelos problemas da vida, pelas circunstâncias da vida. Eu te peço, Senhor, nesta noite, cura, Senhor, na alma. Cura, Senhor, restaura, Senhor, as emoções. Cura, Senhor, o corpo físico de toda dor, de toda disfunção, de todo mal. Oh, aleluia!
Pedimos, Senhor, a cura divina, a medicina do céu. Envia, Senhor, a tua cura. A tua palavra nos diz, enviou, que quando a palavra é enviada, as enfermidades são curadas. Enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades. Pela fé, Senhor, nós proclamamos esta cura tríplice ocorrendo aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Digamos todos, amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória ao nome de Jesus.